Muito bom dia a todos. Passo agora a fazer a correção sobre os exercícios envolvendo a geração de campo magnético a partir da corrente elétrica passando por um fio retilíneo. Então vamos lá. Primeira questão. Um fio retilíneo e longo é percorrido por uma corrente elétrica contínua de 2 amperes. Então o I vale 2 amperes. Determine o campo magnético. Então ele quer saber quanto que vale o B. Num ponto distante meio metro do fio. Então, a distância entre o fio e o ponto é de 0,5 metros. E ele está dizendo para você adotar como permeabilidade magnética o 4π vezes 10 na menos 7 Tesla vezes metro por ampere. Então, se é o fio retilíneo, o meu campo magnético vai ser μ vezes I sobre 2πd. Então, o meu μ é o 4π vezes 10 na menos 7. O meu I é 2 amperes. 2π, a distância já está em metros e é 0,5. Novamente, perfeitamente eu posso cortar esse π com esse π. Em cima, eu quero manter o 10 na menos 7. Então, 4 vezes 2, 8. 2 vezes 0,5, 1. Então, quer dizer que aqui vai ficar 8 vezes 10 na menos 7 Tesla. Daqueles exercícios que nós fizemos anteriormente, como esse número aqui já está entre 1 e 9,9, não preciso fazer nenhum ajuste, fechou bonitinho já na notação científica. Próxima questão. Um condutor reto e extenso é percorrido por uma corrente de intensidade 2 amperes. Calcular a intensidade do vetor campo magnético, então ele quer saber quanto que vale o B, num ponto P localizado a 0,1 metros do condutor, do fio. E o meio é o vácuo, então quer dizer que o μ vai ser aquele bom e velho 4π vezes 10 na menos 7 Tesla vezes metro por ampere. Então, mesma equação, já que continua a mesma geometria, é um fio retilíneo, né? μ vezes I sobre 2πd. Então, o μ, 4π vezes 10 na menos 7. O I, 2 amperes. Aqui embaixo, 2π, a distância já está em metros, 0,1. Novamente, posso cortar os πs. Então, 2 vezes 4, 8. Mantenho 10 na menos 7. 2 vezes 0,1, 0,2. Então, isso aqui vai dar 40 vezes 10 na menos 7 Tesla. Fazendo aquele ajuste para a notação científica, 4,0 vezes 10 na menos 6 Tesla, ou 4,0 microtesla. Ok? Próxima questão. A 0,4 metros de um fio longo e retilíneo, então eu tenho que a distância é de 0,4 metros. O campo magnético possui intensidade, então o meu B possui intensidade de 4 vezes 10 na menos 6 Tesla. Qual é a corrente elétrica que percorre o fio? E ele está me dizendo que a permeabilidade magnética vale 4π vezes 10 na menos 7 Tesla vezes metro por ampere. Então vamos lá pensar na minha equação. B é igual a μ vezes I sobre 2π vezes D. O B, 4 vezes 10 na menos 6. O μ, 4π vezes 10 na menos 7. O I é o que eu quero calcular. E aqui embaixo eu tenho 2π vezes a distância, que é 0,4. Novamente, posso cortar aqui o π com o π. Posso pensar em fazer o seguinte ajuste. 4 vezes 10 na menos 6 igual a 4 vezes 10 na menos 7 vezes I sobre 0,8. O meu objetivo é calcular o I. Então, esse cara que está dividindo vai para lá multiplicando, esse cara que está multiplicando vai para lá dividindo. Então, dessa forma, eu vou obter o seguinte: 4
vezes 10 na menos 6 vezes 0,8, dividindo foi multiplicando. E aqui em cima, 4 vezes 10 na menos 7, que está multiplicando, vem aqui para baixo, dividindo. Ok? Posso cortar o 4 com o 4. Então, quer dizer que aqui em cima vai sobrar o 0,8. Agora eu tenho duas potências de mesma base. Estão dividindo. Então, é o expoente de cima menos o expoente de baixo. Isso é o meu i. Então, quando eu faço isso daqui, cuidado com esses dois menos aqui, que vai virar um mais, né? Então, o meu i vai valer 0,8 vezes 10 na mais 1, né? Menos 6 mais 7. 10 na mais 1 é 10. 0,8 vezes 10 dá uma corrente de 8 amperes. Cuidado, envolve uma matemática um pouco mais detalhada, mas se você faz isso passo a passo, não vejo como dar errado. Não assassine a matemática nesse ponto, ok? Próxima questão. Dada a figura abaixo, determine a intensidade do campo magnético resultante no ponto P. Então, esse cara aqui vale 4 amperes. Esse cara aqui vale 10 amperes. A permeabilidade magnética é o 4π vezes 10 na menos 7. Então, olha só. Vou me preocupar aqui com o fio 1 primeiramente. Regra da mão direita, meu polegar vai lá para cima, o fio está na palma da minha mão, então quer dizer que o meu campo magnético aqui ele vai entrar, né? Então, aqui é o campo magnético 1. Como é que eu vou calcular o campo magnético 1? Mi vezes I sobre 2π vezes D. Então, vai ficar 4π vezes 10 na menos 7. Esse I1 vale 4 amperes. 2π vezes D, que vale 0,1. Vou poder cortar isso aqui e isso aqui. Então, vai ficar 16 vezes 10 na menos 7 sobre 0,2. Isso aqui vai ficar 80 vezes 10 na menos 7 Tesla. Vou fazer aquela transformação para notação científica só no final, ok? Bom, agora o que acontece? O meu I2 está para cá. Quando eu vou aplicar a regra da mão direita, polegar para baixo, fio na palma da mão, eu percebo que esse meu campo magnético 2 também está entrando. Se os dois estão na mesma direção e sentido, e eu quero calcular o campo magnético resultante, dois vetores que estão na mesma direção e sentido, o resultado deles vai ser a soma das duas intensidades. Então, agora eu vou calcular o B2. Então, o B2 vai ser Mi vezes I sobre 2π vezes D. Então, o Mi é o mesmo 4π vezes 10 na menos 7. Esse I agora ele está valendo 10 amperes sobre 2π vezes a distância, que é 0,2. Posso cortar aqui os meus πs, tá? Em cima vai sobrar 40 vezes 10 na menos 7. Aqui embaixo vai sobrar 0,4, ou seja, 100 vezes 10 na menos 7 Tesla, tá? Bom, aí agora, como o meu objetivo sempre foi calcular o campo magnético resultante, então o campo magnético resultante, ele vai ser a soma do meu B1 mais o meu B2, ou seja, 80 vezes 10 na menos 7, mais 100 vezes 10 na menos 7, isso aqui dá 180 vezes 10 na menos 7 Tesla, que se eu passar para a notação científica, duas casas para cá, vou somar 2 lá em cima, vai ficar 1,8 vezes 10 na menos 5 Tesla. Então, consegui fechar esse exercício. Próximo exercício, semelhante ao anterior, esse cara vale 3 amperes, esse cara vale 5 amperes, e aí ele quer saber o campo magnético resultante no ponto P. Então, novamente, polegar apontando para baixo, fio na palma da minha mão. Então, quer dizer que o meu campo magnético 1 vai estar saindo do ponto P. Então, aqui está o meu B1. Quanto que ele vale? O meu B1 vai valer Mi vezes I sobre 2π vezes D, ou 4π
vezes 10 na menos 7 vezes I1, 3 amperes, sobre 2π vezes D, que é 0,6. Então, vai fechar 12 vezes 10 na menos 7. Vamos lembrar que eu posso cortar os πs. Isso aqui vai fechar 1,2. Ou seja, 10 vezes 10 na menos 7 Tesla. Vou calcular o outro campo magnético. Então, dedão polegar para cima, fio na palma da minha mão. Você vai ver que a ponta dos dedos também vão estar saindo aqui. Então, o meu B2. Então, o meu campo magnético devido ao fio 2, ele vai ser μ vezes I sobre 2π vezes D. Então, vai fechar 4π vezes 10 na menos 7 vezes o I2, que é 5, sobre 2π vezes 0,2. Posso cortar esses dois caras. Então, eu vou fechar aqui em cima 20 vezes 10 na menos 7 sobre 0,4. Então, isso aqui vai fechar 50 vezes 10 na menos 7 Tesla. Como ele quer o campo magnético resultante, como nós já fizemos anteriormente, o campo magnético resultante ele vai ser a soma do B1 mais o B2. Vamos lembrar que, se por acaso eles estivessem com sentidos opostos, eu deveria subtrair. Como eles estão no mesmo sentido, eu vou somá-los, né? Então, aqui, o meu B2, o meu campo magnético resultante vai ser 10 vezes 10 na menos 7, mais 50 vezes 10 na menos 7. Isso aqui dá 60 vezes 10 na menos 7 Tesla, ou fazendo o ajuste, né? 6 vezes 10 na menos 6 Tesla, que é a mesma coisa que 6 microtesla, certo? Próxima questão. Leia as afirmações a respeito de campos magnéticos gerados por fios retilíneos. O campo magnético gerado por um fio retilíneo é diretamente proporcional à corrente elétrica. Então, vamos pensar aqui que o meu B é igual a μ vezes I sobre 2πd. Então, se o meu I aumenta, o meu campo magnético aumenta. Então, ele é proporcional à corrente elétrica, sim. E ele é inversamente proporcional ao quadrado da distância. É inversamente proporcional? É. Mas não tem nenhum ao quadrado aqui. Então, esse ao quadrado é que está ferrando. Então, essa primeira está errada. O campo magnético do fio retilíneo é sempre circular no sentido horário. Então, quer dizer que se eu tenho aqui o meu fio, não importa se a corrente elétrica é para lá ou para cá, o meu campo magnético sempre vai estar aqui para o mesmo lado. Isso é verdade? Óbvio que não, tá? Então, eu preciso tomar cuidado que a regra da mão direita me diz como que tem que ser esse meu campo magnético. O campo magnético gerado por um fio retilíneo é diretamente proporcional à corrente, acabamos de ver isso, e inversamente proporcional à distância. Aí sim, não tem nenhum ao quadrado aqui. Então, se a distância aumenta, o meu campo magnético vai diminuir. Então, essa está certa. O campo magnético do fio retilíneo sempre é circular. O sentido da corrente elétrica define se o campo magnético ocorre no sentido horário ou anti-horário. Isso aqui é através da regra da mão direita. A alternativa 3 e 4 estão corretas. Essa é a alternativa correta. Caso você tenha alguma dúvida, por favor, entre em contato. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.